custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E o nosso contato hoje é com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, bem-vindo. Bom dia a todos. A gente vai falar sobre a deflação no mês de julho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o indicador oficial da inflação no país, teve em julho a sua menor taxa da série histórica, iniciada em 1980, com queda de 0,68%. E de acordo com o IBGE, o resultado reflete a queda nos preços dos combustíveis. Porém, cálculo feito pela Fundação Instituto de Política Econômica, a FIP, mostra quanto foi a inflação para cada faixa de renda. Para as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, houve deflação de 0,11%. Mas para aquelas que recebem até 3 salários mínimos, a alta de preços ficou em 0,44%. Ou seja, Fausto, esse anúncio de redução da taxa de inflação é para alguns só, né? Bem, principalmente para a classe média. De alguma forma, quando a gente está vendo ali, a deflação foi causada em especial por conta das mudanças do ICMS na questão dos combustíveis, mas que impactou principalmente o preço da gasolina e do etanol. Quando a gente vai olhar, né, pouco impacto teve no gás de cozinha e nenhum impacto teve na questão do óleo diesel. Na verdade, o óleo diesel esse mês, inclusive, ele teve aumento, né, de inflação. Quando a gente olha para o conjunto dos dados, a gente vai ver também que a questão da alimentação continua sendo uma questão importante quando a gente pensa o gasto com as pessoas, né, o gasto das famílias, em especial o gasto das famílias mais pobres, mas também o processo de contínua alta que o alimento continua tendo no Brasil. Quando o alimento sobe, impacta diretamente os mais pobres, até porque a parcela maior do gasto de quem ganha menos está colocado com relação à alimentação. Destaque aí para a questão do leite, né? O leite esse mês teve aí, o mês de junho, né? O mês de julho teve uma alta significativa, quase 25%. Então a gente vai olhando aí um pouquinho como é que a inflação vai chegando diferente em cada caso. É claro que a gente ainda deve assistir talvez um cenário aí de mais um mês aí de deflação, mas a gente sabe que na prática essa deflação está colocada em decorrência da mudança do imposto de circulação de mercadorias e serviços, o imposto estadual, que de certo modo ali foi mexido no caso dos combustíveis e no caso da energia e telecomunicação. Quando a gente olha para esse cenário como um todo, a gente vê que a questão da inflação não é uma questão equacionada, porque neste mês você teve aí a questão da deflação, mas na verdade é uma questão posta, até porque se prevê que este impacto em relação ao ICMS vai sendo gradativamente desaparecendo, né, gradativamente, e de outro lado ele deve voltar aí a partir de 2023. Então quando a gente olha para todo esse cenário, a gente vai vendo de certo modo como essa política de desoneração não resolve, mas tão somente adia aí um problema bastante grave, que é a questão da inflação no Brasil. Pois é, Fausto, e tem um outro viés que é a redução desses preços de combustíveis pela redução de impostos estaduais que são largamente utilizados no financiamento do sistema público de saúde e também da educação. Outro impacto que as populações ou as faixas de trabalhadores vão começar a perceber com mais intensidade a partir de 2023. Isso, e aí a gente vai vendo como a política do atual governo é uma política normalmente baseada na concentração de renda e no privilégio, né, dos mais ricos em relação aos mais pobres. Quando ele optou por esse caminho de redução de impostos dos estados, o que acaba acontecendo é que você retira recursos, saúde, educação, assistência, e de alguma forma transfere para a classe média e para a classe alta, porque são os que de fato se utilizam mais da gasolina, do etanol, que foram beneficiados de maneira muito importante aí com essa medida. É uma medida também, vamos lembrar, né, que acontece há 2 meses da eleição, ou seja, é uma medida claramente eleitoreira, que tem um caráter aí, de certo modo, de tentar influenciar na decisão dos votantes, em grande medida. Agora, chama a atenção que, de novo, né, ela não tem esse caráter distributivo, ao contrário, ela tem, de novo, um caráter regressivo e que, de alguma forma,
a gente vai vendo os que ganham mais sendo beneficiados em relação aos que ganham menos. Os dados que a gente vai olhando ainda da inflação dos mais pobres, de certo modo, vai demonstrando isso. Apesar da deflação, a gente tem aí, entre aqueles que ganham menos, uma inflação. E vamos sempre lembrar, é importante ressaltar, quando a gente está falando em uma inflação menor, nós não estamos falando necessariamente em queda de preço e melhoria da vida das pessoas. A gente está falando normalmente, neste caso, numa mudança específica num determinado segmento, que é o segmento de transporte de combustível, que foi muito impactado pela política de preço da Petrobras e que não mudou, mas que depois teve ali uma mudança pontual na questão dos seus impostos. Eu acho que esse é um debate que precisa ser esclarecido, porque, na verdade, as pessoas na prática ainda estão sofrendo muito com a questão da carestia. É importante lembrar que a renda do brasileiro continua em queda, a situação de emprego é uma situação bastante complicada, com mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, e a média da população vem vivendo muito pior do que vivia em outros momentos. Isso está causando, de certo modo, tem como causa a atual política, que ainda, inclusive, a gente vai assistir impactos bastante importantes, muito provavelmente a partir de 2023, com relação à alta taxa de juros, que vem subindo a cada encontro do Copom e vem esfriando a economia como um todo e encarecendo o crédito. Pois é exatamente isso que eu quero ressaltar contigo, Fausto. Ter deflação não significa necessariamente que isso é uma boa notícia, né? A redução dos índices de inflação, na verdade, isso pode estar mostrando que o país caminha com mais intensidade para uma crise aprofundada, né? Aí é um pouco mais complicado ali, né? Porque nesse caso a deflação tem a ver muito com uma política tributária, né? Com uma política temporária tributária aí na mexida do imposto de ICMS. Agora, é claro que quando a gente vai olhando, né, deflações ao longo de períodos muito extensos, a gente vai assistindo, na verdade, um processo de esfriamento da economia. De certo modo, quando os preços não sobem, tem muito a ver com a incapacidade da população, inclusive, de conseguir arcar com a alta de preços. Então, de certo modo, o mercado vai se esfriando. O problema é que, nesse caso, nem é isso, né? Nesse caso, a gente tem um problema muito mais sério, né? Na verdade, ele é uma mudança de preços bastante artificial, pautada especificamente num segmento, dois produtos muito específicos e que tem um impacto bastante importante. Acho que isso é o primeiro dado, porque quando a gente vai olhando, né, a própria inflação ela continua aí subindo, porque do conjunto de produtos a gente tem aí mais de 65% dos produtos que foram analisados, eles tiveram alta de preço. Ou seja, nós estamos falando de fato que a inflação continua. A inflação ela foi provavelmente esse mês, e o mês que vem ela deve aparecer negativa, mas muito mais por decorrência de uma medida específica do que efetivamente uma mudança na estrutura de preço da economia. Vamos lembrar, né, a política de preço da Petrobras não foi alterada. O preço do combustível ainda está vinculado ao câmbio, está vinculado ao preço do barril do petróleo internacional. E essa sazonalidade, de certo modo, vai impactando na vida das pessoas e que de algum momento pode ser simplesmente engolida essa medida tributária feita pelo governo Bolsonaro. Fausto, muito obrigado pela sua participação nesta quarta-feira aqui no Jornal Brasil Atual. Forte abraço. Um abraço, bom dia a todos novamente. Conversamos com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE.